estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Sim? Então, se está tudo pronto, vamos começar. Eu sou a professora Kelly e hoje estarei com vocês em mais uma aula de geografia. Vamos lá? Para começar a nossa aula, vamos organizar os nossos materiais? Lembrem de pegar um caderno ou uma folha de papel para anotar suas atividades. Lápis de escrever, borracha, apontador e lápis coloridos. Aquele material de sempre que vocês costumam ter. Também vejam se vocês têm uma mesa ou uma caixa firme ou um livro para apoiar esse material na hora de escrever. Agora eu vou dar uns minutinhos para vocês organizarem o material, para vocês higienizarem as mãos e para a gente poder começar a nossa aula. Tempinho para vocês! E aí, crianças, tudo certo? Conseguiram anotar o número da aula, a data e separar os materiais que são necessários? Ah, que bom! Então, agora, se está tudo pronto, vamos começar a aula. E para começar a nossa aula, nós vamos relembrar o vídeo que a professora Dircélia trabalhou com vocês na aula passada. O nome do vídeo era Consciente Coletivo, Resíduos. E nesse vídeo foi apresentado o jovem humano e a jovem tartaruga. E nesse vídeo foi falado também sobre a questão do consumo do jovem humano e o consumo da tartaruga. O que a tartaruga consome mesmo? Vocês lembram? Algas, vegetais, né? E o jovem humano? O jovem humano consome muitos produtos industrializados. Vocês lembram disso? Inclusive, nessa parte do vídeo, foi falado sobre o quanto de sacolas, isso mesmo, sacolas plásticas, são utilizadas pelos seres humanos. Todo lugar que você vai comprar alguma coisa, você leva o teu produto numa embalagem e dessa embalagem dentro de uma sacola plástica. E por ano, essas sacolas fazem uma poluição tremenda no meio ambiente, no lugar onde a gente vive, né? Então, continuando aqui, o vídeo também tratava sobre a questão do descarte, da quantidade de embalagens, de resíduos que são produzidos e são descartados no meio ambiente. E esses descartes, na maioria das vezes, são feitos de forma incorreta, certo? Algum tempo atrás, lá no vídeo, ele mostrou que
os nossos bisavós, as nossas bisavós, elas tinham pouco resíduo produzido, porque não haviam tantas embalagens. O que elas descartavam na natureza? Restos de alimentos, né? Restos, rejeitos orgânicos. E hoje em dia, como a gente tem um número de embalagens muito grandes produzido, a gente tem o número de resíduos enorme também descartado na natureza. E você acha que isso é um problema? Infelizmente é um problema. Vamos continuar? Hoje em dia a gente tem o quê? A poluição causada por resíduos. E essa poluição afeta não só os seres humanos, mas também os animais. Então esses restos de plásticos, de caixas, de embalagens que são produzidas, são jogados na natureza ao invés de serem reutilizados ou reciclados, certo? Vejam lá a imagem da tartaruga, né? Toda enrolada numa rede que provavelmente foi jogada num rio ou mesmo no mar, e depois ao lado a gente vê as embalagens plásticas descartadas de forma incorreta, provavelmente na margem de um rio. Continuando, esse descarte em locais inadequados, ele gera o quê? A poluição, né? A contaminação do solo, a contaminação da água, e assim vocês viram a diferença entre os lugares a ser descartados esses resíduos, ou no lixão ou no aterro sanitário. Aonde você mora? Como é descartado esse resíduo produzido? Essas embalagens vão para onde? Né? Aqui na cidade de Curitiba, as embalagens são recicladas, reutilizadas, e o lixo orgânico vai para o aterro sanitário. É claro que algumas embalagens também terminam passando despercebidas e vão para o aterro sanitário, mas essa é uma responsabilidade de cada um, certo? Separar o lixo, ver o que pode ser reutilizado e como vai ser descartado, ok? Vamos continuar? Também na aula 18, a professora Dircélia trabalhou uma atividade com vocês. Vocês escreveram algumas ações que os seres humanos podem realizar para diminuir os problemas com os resíduos e rejeitos no lugar onde vivem. Essa primeira atividade está aí no caderno de vocês? Vocês fizeram direitinho? Ah, tenho certeza que sim. Continuando, ela também trabalhou com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. E quando ela trabalhou com ODS, ela destacou a ODS número 12, que trabalha com a produção e consumo responsáveis. Vocês lembram disso? Ela, inclusive, passou um vídeo para vocês sobre a ODS 12, de consumo e produção responsável. E no vídeo tinham várias crianças falando de como a gente deve reutilizar, cuidar dos resíduos produzidos nas nossas casas, certo? Depois disso, ela apresentou o tempo de decomposição dos materiais, de alguns materiais, né? Lá na tela vocês vão ver, por exemplo, do jornal, que pode levar de 2 a 6 semanas para se decompor no ambiente. Vamos ver lá o plástico, né, de 100 a 400 anos. Então ela trabalhou muito bem essa questão da decomposição dos materiais. No vídeo também, ela fez uma reflexão sobre o que é consumo sustentável. Vocês lembram o que é consumo sustentável? É aquele consumo responsável que nós devemos ter quando vamos comprar algum produto. Por que nós temos que ter esse consumo, esses hábitos de consumo sustentável? Para diminuir o impacto dos resíduos no nosso planeta, certo? E aí nós temos aqui os 5 R's, né? A professora Dircélia trouxe os 5 R's para conversar com vocês e lembrar um pouquinho como é que no dia a dia a gente pode contribuir para que esse consumo sustentável seja colocado em prática. Vamos acompanhar e relembrar esses 5 R's. Então, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. O R que mais me chama atenção é o recusar.
Por quê? Porque a gente tem que pensar que nem tudo que a gente vê por aí, a gente realmente necessita comprar e ter na nossa casa ou para nossa vida, né? Então a recusa de alguns produtos me chama bastante atenção. Falando em chamar atenção, após ela trabalhar com esses 5 R's, ela trabalhou a atividade número 2, que pedia que vocês anotassem os 5 R's e fizessem um desenho para representar um deles. Estou curiosa para saber qual foi dos 5 R's, qual foi o que vocês escolheram para representar? O repensar, o reutilizar, o recusar, reciclar ou reduzir? Depois vocês vão enviar as atividades para a professora ver, né? E agora, antes de começar a aula, nós vamos assistir um vídeo que a professora Dircélia deixou para vocês sobre algumas atividades que ela recebeu de estudantes que assistem às videoaulas. Vamos assistir juntos esse vídeo? E aí, pessoal, gostaram de ver as suas atividades aparecendo na telinha? Quanta atividade bacana, né? A professora Dircélia ficou muito feliz em receber essas atividades. Mas vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá? Então hoje nós vamos trabalhar com o uso da água em nosso cotidiano. Mas vocês sabem para que serve a água? O que é a água? Vamos dar uma olhadinha? Vamos pensar um pouquinho sobre a água? A água é um recurso natural. E esse recurso, ele é um recurso que pode se esgotar. Nós vamos trabalhar nessa aula um pouquinho sobre a questão da escassez da água, de onde vem a água. E eu começo a aula perguntando para vocês: onde encontramos a água na natureza? Você já parou para pensar nisso? Que tal a gente começar então anotando no nosso caderno? Onde encontramos a água na natureza? É a nossa primeira atividade da aula. Vamos ver se vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso. Um tempinho para vocês anotarem e responderem essa questão.
E daí, crianças? Responderam a pergunta? Conseguiram pensar um pouquinho sobre aonde a gente encontra água na natureza? Então vejam só, nós vamos assistir a um vídeo, né, que se chama Faça a Sua Parte, Use Bem a Água, e depois a gente volta para conversar um pouquinho sobre essa questão da onde tem água na natureza, ok? Faça a sua parte, use bem a água. 70% da superfície do nosso planeta é composta por água, mas cerca de 97% dessa água é salgada, imprópria para consumo. Só 3% é doce. Se toda a água do mundo coubesse uma garrafa de 1 litro, a água doce seria apenas 30 ml, pouco mais que metade de um cafezinho. E nem toda ela está disponível. 2/3 da água doce está congelada nos polos ou em geleiras, e apenas 1/3 forma os lagos, rios e lençóis subterrâneos que usamos no abastecimento. Isso quer dizer que apenas 1% da água do mundo está disponível para nosso consumo. Se usarmos com consciência e não poluirmos, é tudo o que precisamos. Faça a sua parte. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Saiba mais nas redes sociais do Fórum. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Conseguiram ver qual é o uso que a gente faz da água? Aonde a gente encontra a água na natureza? Pois então nós vamos retomar algumas informações do vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Vamos lá? Então aqui, ó, eu vou pegar o globo terrestre para mostrar para vocês o quê? Que 70% do planeta Terra é composto por água. Reparem aqui no globo quanto de água que nós temos no planeta Terra. Lembrando que a água está representada pela cor azul. Aqui no globo terrestre a gente não consegue perceber os rios também, os lagos que a gente tem nos continentes, né? Mas vejam quanto de água a gente tem no planeta Terra.
o planeta Terra, ele é composto por praticamente 70% de água, certo? Só que nós temos uma questão. 97% dessa água é salgada. Isso mesmo, é salgada. E sendo salgada, ela é imprópria para consumo, né? Então, nós temos uma situação aí, né? 97% das águas é imprópria para consumo. Continuando aqui, no vídeo, ele mostrou que 3% que a gente tem de água no planeta Terra é água doce. Mas 2/3 desse 3% está congelada nos polos e nas geleiras. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então aqui nos polos nós temos muita água, aqui também muita água congelada. Já é mais difícil de utilizar, né? E ele mostrou também, como vocês podem ver lá na imagem, que de 1 litro, de uma garrafa de 1 litro, nós temos praticamente 30 ml de água disponível para o consumo, né? De água potável. Interessante, né, crianças? E apenas 1/3 de toda essa água, desses 30 ml que eu mostrei lá, formam lagos, rios e lençóis subterrâneos. Então, 1% está disponível para consumo. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a água, né? Porque a gente tem muita água no planeta Terra, mas nem toda essa água está disponível para a gente consumir, né? Isso ele falou lá no vídeo. E também eu trouxe aqui para vocês essa imagem que mostra ali toda a água do planeta, né? Naquela garrafa representando 100% da água. E ali ele coloca que esse 100% é de água doce junto com a água salgada. E somente de água doce a gente tem 2,7%, que é aquele copinho ali. A água doce de fácil acesso em rios, lagos e represas, a gente tem 0,26%, que é o copinho menor. E água potável que a gente pode consumir tem 0,002%. Fica bem escassa a quantidade de água que a gente tem disponível para consumo. Mas vamos retornar lá para a nossa pergunta, né? Aonde que a gente encontra água na natureza? O que que vocês responderam quando a gente conversou, quando a professora colocou essa pergunta para vocês? Vamos ver lá? Então, nós encontramos água na natureza nos oceanos, nas geleiras, a água da chuva, nos lagos e nos rios. Foi isso que vocês responderam? Se não foi, depois vocês podem complementar. E a água é importante? O que vocês acham? Por que a água é importante? Será que são só os seres humanos que precisam da água para viver? Pensem um pouquinho. Será que ela é importante também para os animais, para as plantas, para o transporte? Vamos dar uma olhadinha aqui, que a professora trouxe aqui para vocês. Que a água é importante para várias coisas, né? Para os peixes, ou seja, para a vida dos animais, para que o ser humano possa consumir, para que a gente possa se higienizar, para tomar banho e também para o lazer, né? Ela também é importante para o lazer. Vejam lá que as crianças estão bem animadas brincando ali num rio, né? E o rio, para a gente poder tomar banho nele, ele tem que estar com a água limpa, né? E não poluída. Vamos então para a nossa atividade 2. Que tal? Escreva como a água é utilizada pelos seres humanos. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto para a gente conversar sobre isso.
E aí, conseguiram escrever como que a água é utilizada pelos seres humanos? Veja, antes da professora colocar a atividade, a professora falou um pouquinho sobre essa utilização da água, mas eu sei que vocês tiveram outras respostas, né? Então, vamos conferir aqui o que a professora trouxe para vocês sobre essa utilização da água pelos seres humanos. Vejam lá. A água é importante para quê? Para o consumo humano. Por quê? Porque ela é essencial para fazer o nosso organismo funcionar. Vocês já escutaram as pessoas falando que diariamente o ser humano precisa tomar 2 litros de água? 2 litros de água. Por quê? Porque o nosso organismo depende dessa água para tudo funcionar direitinho. Vocês conseguem tomar 2 litros de água todo dia? As pessoas que moram com vocês fazem esse consumo de 2 litros de água todos os dias? Eu vou confessar uma coisa. Eu não consigo, não. Mas a gente tá no processo, né? Todo dia a gente toma um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente sabe que é importante para a nossa sobrevivência. A água também é importante para a navegação. E essa navegação é do quê? De cargas, de pessoas. Vocês sabiam que existem lugares aqui no Brasil que as pessoas usam barcos, balsas, canoas como principal meio de transporte? Ah, é verdade. E esse meio de transporte pela água, ele também ajuda no transporte de cargas e mercadorias de cidades, né, para outras cidades, de países também para outros países. Então, a água é importante para a navegação. Ela também é importante para a irrigação. Essa irrigação é praticada pela agricultura, né? Além de ser importante para a irrigação de plantas, né? Ela irriga o solo, ela molha, umedece o solo, né? E para as plantas crescerem com mais saúde, né? E além disso, também a água é importante para os animais. Os animais também precisam da água para sobreviver. Além disso, a água é importante para a geração de energia. Toda essa questão tecnológica que movimenta as turbinas e que faz essa água, então, produzir a energia elétrica que chega até as nossas casas. Vocês sabiam disso? Sabiam que a água que é responsável por movimentar toda uma ignição, toda uma questão tecnológica e levar energia para as nossas casas? Interessante, né? Vejam lá como é que a gente encontra o uso da água na natureza. Observem. Então, ali naquele cartaz, ele vai mostrar a geração de energia, ele vai mostrar que a água é utilizada pela indústria, que a água é utilizada para abastecimento humano, urbano, para o abastecimento animal, para a irrigação das plantas, para navegação, para pesca, para criação de peixes, para o turismo e para o lazer, para mineração e tantas outras utilidades que a gente tem, que conforme a gente vai parando e pensando, a gente vai encontrando. Mas eu pergunto para vocês, onde a gente encontra água nas nossas casas? Onde encontramos água em nossa casa? Vamos ver? Nas torneiras, no chuveiro, na caixa d'água. E como é que a água chega até as nossas casas? Da natureza para a sua casa. Vamos observar o cartaz para entender todo esse processo? Vamos ver lá. Então, a água é encontrada na natureza. Quando ela é captada dos rios, dos reservatórios, das barragens, das represas, ela passa por todo um processo de filtração. Então ali, nesse lugar que vocês estão vendo, que a professora contornou, ela vai passar pelo processo de ser captada pelo rio,
de ser colocado produtos que ajudam a limpar essa água, e ela vai ficar lá num filtro até que ela passe para o reservatório, já própria para o consumo humano, e seja distribuída na cidade, chegue até as casas das pessoas. Interessante todo esse processo, né, pessoal? Para entender um pouquinho mais sobre essa questão da água, a gente vai assistir o vídeo Uso Racional da Água. Nossa água, saber usar para não faltar. Vamos assistir ao vídeo porque a gente está passando por um processo, por um momento de escassez de água. E a gente tem que ver por que é importante, então, a gente cuidar desse recurso tão precioso para a vida do ser humano. Nossa água, saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo. E isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença.
Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. E aí, crianças, o que vocês acharam do vídeo? Interessante, né? Vocês sabiam que a água era usada para tantas coisas? Como para beber, para cozinhar, para irrigar plantações, para criar animais, para navegar, né? E também nas hidrelétricas, né? E tantos outros usos que a água tem. Mas o vídeo também trouxe pra gente uma questão importante, que a gente tem que usar a água de forma responsável, né? Sem desperdiçar. Inclusive, o vídeo mostrou alguns equipamentos poupadores de água. Interessante, não é? E você, tem usado a água com responsabilidade? Porque a gente está passando por períodos de escassez de água, né? A gente está sem uma quantidade de água muito grande disponível para nosso abastecimento. Então a gente tem que cuidar como? Fechando a torneira na hora que lava as mãos, que escova os dentes, né? Quando você vai escovar os dentes, só um copo de água já basta para você fazer essa atividade, né? A hora do banho também ser mais curta, evitar usar mangueira, né? Usar vassoura antes de lavar a calçada, a descarga também, ter aquele cuidado, a roupa que vai lavar. O que a gente faz? A gente tem que pensar antes de deixar com que a água seja desperdiçada, né? Usada de forma incorreta. Mas hoje nossa aula está chegando ao fim, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso numa próxima aula. Vamos revisar o nosso conteúdo? Hoje nós reconhecemos a importância da água para a nossa vida. Também identificamos os cuidados necessários para a utilização da água, evitando desperdícios. Eu deixo um abraço para vocês, um beijo e até a próxima aula.